Você já parou para pensar como seria viver em um mundo sem dinheiro? Sem moedas? Sem notas? Sem cartões de crédito? Parece impossível, não é? Mas houve um tempo em que o maior império das Américas funcionava exatamente assim, sem uma única moeda. Estenda-se por mais de 4.000 quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes. Cidades de pedras suspensas nas nuvens, estradas cortando montanhas impossíveis, pontes sobre abismos profundos. Um império de milhões de pessoas que rivalizava com Roma, mas operava sob princípios econômicos completamente diferentes. Este é o Império Inca, e hoje vamos desvendar como eles construíram uma das civilizações mais impressionantes da história, sem jamais inventar o dinheiro, e como esse mesmo sistema se tornaria a causa de sua queda catastrófica. Se você está curioso para entender como uma economia sem dinheiro funcionava, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos começar nossa jornada no coração dos Andes, há mais de 500 anos. Para entender o Império Inca, precisamos entender a terra que o forjou. Os Andes são muralhas de pedra que tocam o céu, vales profundos onde o ar é rarefeito, desertos sem chuva e florestas tropicais sufocantes. Este é um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Temperaturas que descem abaixo de zero à noite e escaldam ao meio-dia. Oxigênio escasso nas altitudes. A agricultura deveria ser impossível em encostas tão íngremes, e ainda assim, foi aqui que um povo extraordinário prosperou. Por volta do ano 1200, os Incas eram apenas uma pequena tribo no Vale de Cusco, no atual Peru. Agricultores e pastores comuns. Mas algo estava prestes a mudar. A mitologia conta que Manco Cápac emergiu do lago Titicaca, carregando um bastão de ouro enviado pelo Deus Sol. Onde o bastão afundasse, ali seria a capital. Em Cusco, o umbigo do mundo, o bastão penetrou o solo. Mas a verdadeira história é mais fascinante. Durante o século XIII, os Incas expandiram através de alianças e casamentos diplomáticos, prometendo segurança e prosperidade. O grande salto veio no século XV, sob Pachacuti, aquele que transforma o mundo. Entre 1438 e 1471, ele expandiu o território de um pequeno reino para um império do Equador ao Chile. Pachacuti não era apenas conquistador, era um visionário. Ele criou o Tahuantinsuyo, o Império das 4 regiões, 4 territórios unidos sob Cusco, e entendeu algo fundamental. Para controlar um império tão vasto, você precisa de um sistema que faça as pessoas quererem participar. E esse sistema não era baseado em ouro ou comércio. Era baseado em obrigação mútua. Como funcionava uma economia sem dinheiro? A resposta está em 2 conceitos: Aini e Mitá. Reciprocidade e redistribuição. Imagine viver em uma comunidade nas montanhas. Sem dinheiro, você precisa construir uma casa antes do inverno. Como faz? No mundo Inca. Aini. Você convoca seus vizinhos, sua família, seu ailo. Todos vêm ajudar. Não porque você paga, mas por obrigação recíproca enraizada na cultura. Hoje eles ajudam você. Amanhã, você ajuda o vizinho. Não era caridade. Era crédito social medido em trabalho e lealdade. Quem não participava era excluído socialmente. Mas o Aini era apenas a base. O verdadeiro poder estava na Mitá. A Mitá era o imposto do império, mas não em dinheiro. Em trabalho. Todo homem adulto devia um período de serviço ao Estado. Alguns meses por ano construindo estradas, terraços, pontes, templos, armazéns. E aqui está o genial. Enquanto você cumpria sua Mitá, o Estado alimentava você, vestia você e cuidava de sua família. Não era escravidão. Era contrato social. Você dava trabalho, o império garantia sobrevivência. O Sapa Inca, imperador divino, filho do sol, estava no topo da redistribuição. As terras eram divididas: terras do povo, terras do sol para templos, terras do Inca para o Estado. A produção estatal era armazenada em imensos depósitos, os colcas. E então vinha a redistribuição. Em tempos de fome ou desastre, os armazéns eram abertos. Alimento distribuído gratuitamente. Se uma região era devastada, o Inca enviava suprimentos.
Festivais onde o Inca distribuía tecidos, cerâmica, joias para nobres leais. Não como pagamento, mas como presentes que reforçavam gratidão. Era circulação econômica completamente diferente. Sem mercado livre, sem comerciantes acumulando riqueza. Havia hierarquia, mas também segurança. E esse sistema construiu maravilhas. Estradas de mais de 40 mil quilômetros conectando o império. Os chasquis, mensageiros de elite, corriam essas estradas levando mensagens a velocidade impressionante, sem cavalos. Machu Picchu foi construída por trabalhadores da Mit'a. Não escravos, mas cidadãos alimentados e protegidos. Terraços agrícolas transformaram encostas em fazendas. Sistemas de irrigação levaram água aos desertos. Pontes de corda sobre gargantas, reconstruídas anualmente. Tudo sem uma única moeda. Mas havia um problema. Esse sistema era incompreensível para os estrangeiros que estavam prestes a chegar. O ano é 1532. Na Europa, impérios se erguem ao ritmo do ouro. Moedas circulam. Mercadores acumulam fortunas. O dinheiro é o sangue da civilização europeia. Esses dois mundos estão prestes a colidir. Francisco Pizarro, conquistador espanhol, desembarca no Peru com apenas 168 homens. Ele ouviu rumores de um império dourado, de cidades de ouro, de riquezas além da imaginação. Pizarro não compreende que o ouro para os incas não é dinheiro, é o suor do sol, material sagrado para adornar templos. A prata são lágrimas da lua, valor simbólico, não econômico. Para os incas, a verdadeira riqueza está em batatas armazenadas, tecidos de alpaca, milho seco, na lealdade do povo e força do trabalho coletivo. Mas quando Pizarro vê templos revestidos de ouro, vê apenas riqueza infinita esperando para ser saqueada. O império estava no auge, mas também vulnerável. Uma guerra civil brutal entre o Huáscar e Atahualpa havia terminado. Atahualpa vencera, mas o império estava ferido. E foi nesse momento que Pizarro chegou. No início, confusão. Os incas nunca viram cavalos, criaturas míticas. Armas de fogo eram trovões controlados. Alguns acreditaram que eram deuses retornando, mas logo ficou claro. Eram homens. Homens com ganância insaciável por algo que os incas consideravam decorativo. Quando os espanhóis pediam ouro, os incas ficavam perplexos. Ofereciam comida, tecidos, hospitalidade. Mas os espanhóis só queriam metal amarelo. Esse choque não era apenas sobre valores materiais. Era sobre sistemas econômicos incompatíveis. Os espanhóis viviam onde acumular riqueza era objetivo supremo. Os incas viviam onde riqueza era comunal, onde poder vinha de obrigações recíprocas. Quando esses sistemas se encontraram, não havia entendimento. Apenas destruição. Pizarro percebeu uma oportunidade. O império tinha uma vulnerabilidade. Tudo dependia do Sapa Inca. Sem ele, o sistema colapsaria. Em novembro de 1532, em Cajamarca, Pizarro preparou uma armadilha. Atahualpa, confiante, concordou em encontrar os espanhóis com milhares de pessoas desarmadas. Gesto de diplomacia. Afinal, como 168 homens ameaçariam um império de milhões? Mas Pizarro não queria diplomacia. Quando Atahualpa entrou na praça, carregado em liteira de ouro, os espanhóis atacaram. Canhões explodiram, cavalos investiram, espadas de aço cortaram. Em horas, milhares de incas estavam mortos, e Atahualpa, prisioneiro. O Sapa Inca, filho do sol, estava em uma cela refém de estrangeiros, e então veio a negociação. Atahualpa, percebendo a obsessão por ouro, fez uma oferta desesperada. Prometeu encher sua cela com ouro até a altura de seu braço. Uma vez, e 2 vezes com prata. Pizarro concordou. O paradoxo cruel. Um império sem moeda estava prestes a reunir uma das maiores fortunas em metais preciosos da história. A ordem foi enviada por todo o Tawantinsuyu. Do norte ao sul, pelas estradas que a Mit'a construiu. O Sapa Inca precisa de ouro e prata. Tragam tudo. E eles trouxeram. De templos arrancaram folhas de ouro das paredes. Estátuas de deuses foram derretidas. Vasos, joias, ornamentos, tudo transportado para Cajamarca. Caravanas de lhamas carregadas com metais preciosos subiam e desciam as montanhas. Durante meses o ouro chegou. Pizarro observava hipnotizado. Via milhões em riqueza. Mas o que ele realmente via?
O sistema Inca funcionando perfeitamente pela última vez. A lealdade ao Sapa Inca. O império inteiro se mobilizando para salvar seu líder. Não porque ele pagava, mas porque a estrutura social dependia dele. Em junho de 1533, a sala estava cheia. Cerca de 6 toneladas de ouro e 12 de prata. Quantidade tão absurda que os espanhóis levaram semanas para derreter tudo. Atahualpa cumpriu o acordo. Esperava a liberdade. Mas Pizarro tinha outros planos. Um Sapa Inca vivo poderia reunir seu povo. Um morto criaria vácuo de poder. Em farsa de julgamento, Atahualpa foi condenado à morte. Acusado de idolatria, de assassinar seu irmão, de conspirar, em 26 de julho de 1533, Atahualpa foi executado. Estrangulado após aceitar batismo para evitar ser queimado. O último grande Sapa Inca independente estava morto. E com ele, morreu o coração do sistema econômico Inca. Sem o Sapa Inca, a redistribuição parou. Os Colcás foram saqueados. A Mita tornou-se escravidão sob espanhóis. Os espanhóis não entendiam o sistema. Não se importavam. Viram apenas recursos para extrair, pessoas para explorar. A encomienda foi imposta. Terras e povos concedidos a conquistadores que extraíam trabalho e tributo. Mas sem reciprocidade. Sem redistribuição. Apenas extração. A Mita colonial foi implementada nas minas de Potosí. Inferno na terra. Homens forçados a descer centenas de metros, trabalhando em condições mortais, extraindo prata para a coroa espanhola. Milhões morreram. Sem AINE. Sem cuidado. Apenas morte e lucro. O sistema de reciprocidade desmoronou. Os ailos foram desmantelados. Famílias separadas. Terras comunais privatizadas ou confiscadas. Templos destruídos ou convertidos em igrejas. Os quipos queimados como obras do diabo. A memória institucional apagada sistematicamente. Em décadas, uma das civilizações mais organizadas foi reduzida à população colonizada, empobrecida e traumatizada. O ouro e prata cruzaram o Atlântico em galeões. Essa riqueza financiou guerras, encheu cofres de reis, criou inflação na Europa. O metal sagrado tornou-se combustível do capitalismo europeu. Para os Andes, sobrou destruição. Hoje, mais de 500 anos depois, o que resta? Superficialmente, nada. O Tawantinsuyo desapareceu. Moedas circulam. O capitalismo domina. Mas olhe de perto. Nas comunidades rurais do Peru, Bolívia, Equador, você ainda encontra AINE. Aldeões se reúnem para ajudar uns aos outros, não por dinheiro, mas por obrigação recíproca. Terras comunais ainda existem em algumas áreas. Terraços agrícolas ainda alimentam comunidades. Estradas incas ainda são usadas. A língua quechua ainda é falada por milhões, mas o legado mais profundo é o que foi perdido. O Império Inca mostra que é possível construir civilização sofisticada sem basear economia em dinheiro. Eles provaram que reciprocidade e redistribuição funcionam. Hoje, quando enfrentamos crises de desigualdade, quando bilionários acumulam riquezas enquanto milhões passam fome, vale perguntar: o que os incas sabiam que nós esquecemos? Eles entenderam que sociedade forte não é construída sobre acumulação individual, mas obrigação mútua. Que verdadeira riqueza não está em cofres, mas em comunidades que cuidam umas das outras. O sistema Inca não era perfeito. Havia opressão, povos conquistados, hierarquia rígida, liberdade limitada. Mas também havia algo que perdemos: a garantia de que ninguém morreria de fome enquanto os armazéns estivessem cheios. A certeza de que trabalho seria retribuído. A segurança de fazer parte de algo maior. Qual é a lição do Império Inca? Talvez esta: riqueza é conceito que inventamos. É ideia humana que pode ser definida de múltiplas formas. Para nós, riqueza é dinheiro, propriedade, ativos. Algo para acumular infinitamente. Para os incas, riqueza era alimento armazenado. Estradas conectando comunidades. Saber que se você caísse, sua comunidade o levantaria. A força de um sistema onde todos tinham lugar. E quando esses conceitos se encontraram, foi a ganância que venceu. A ganância que via ouro e só pensava em acumular, que destruiu um sistema que havia alimentado milhões por séculos. O Império Inca caiu não porque seu sistema falhou. Ele caiu porque encontrou um sistema que não reconhecia valor além do lucro individual.
e esse sistema estava disposto a usar qualquer violência para se impor. Hoje, olhamos para Machu Picchu e vemos pedras antigas, mas deveríamos ver um espelho. Reflexo de escolhas que fizemos. Escolhemos um mundo onde bilhões são ganhos por indivíduos, enquanto os sistemas coletivos são vistos como ineficientes. Mas o Império Inca nos lembra: já fomos capazes de organizar sociedades diferentemente. E talvez, se enfrentarmos nossos próprios colapsos, precisemos lembrar das lições enterradas nos Andes. Que verdadeira riqueza não pode ser pesada. Que sistemas econômicos são escolhas, não leis naturais. E que, às vezes, o que parece primitivo pode ser mais sábio. Se essa história fez você pensar diferente sobre economia e riqueza, deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E nos comentários, me diga: você conseguiria viver em um mundo sem dinheiro, mas com segurança garantida pela comunidade? Inscreva-se no canal para mais histórias que desafiam o que pensamos saber. Porque conhecer história é sobre entender quem somos e quem poderíamos ser. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o passado não está morto. Ele nem passou ainda.